Galera, mais um vídeo aqui para vocês é com o professor Leandro e hoje o tema, gente, da nossa aula é sintaxe, né? Sintaxe vai estudar a posição das palavras e hoje nós vamos entender como isso funciona, como isso é cobrado e como isso aí pode te ajudar a entender melhor o português, tá bom? Show de bola, entramos aí no último mês do ano, né? E eu quero um presentinho de Natal de vocês. Eu quero 6.000 inscritos no YouTube, né, até o Natal. Então tá pertinho, vamos cuidar, vamos ajudar o prof. Eu creio que falta menos de 60, tá bom? Enquanto abre aqui, vai se inscrevendo no canal, vai deixando o like, vai compartilhando, porque isso aqui ajuda demais o canal aqui a crescer, tá bom? E também segue o professor lá no Instagram, porque dessa forma você aí ajuda o professor a divulgar o seu trabalho, né? E você também fica aí de olho em todas as novidades do concurso, da minha vida como professor, tá bom? Lá você não perde nenhuma novidade, temos aulas, lives, enquetes, o que você imaginar aí na minha vida como professor, né? Eu tive um probleminha no Instagram, infelizmente foi hackeado e tive que iniciar do zero, tá bom? Então, se inscreve no canal, também deixa o like, comenta, compartilha, tudo isso ajuda aqui o canal a crescer. Nós estamos aqui com também o YouTube chegando aí a 6.000 inscritos, falta só 65 inscritos. Vamos cuidar, vamos ajudar o professor. Eu quero esse presente aí até a data da prova, tá bom? Show de bola, da prova não, do Natal. Olhei ali, lembrei do Natal, tá bom? Então vamos lá, o que interessa. Gente, eu sou o professor Leandro, né? Estou aqui há mais de 4 anos preparando pessoas para concursos e seleções. E você não pode ficar fora dessa turma, né? É um estudo online, valor acessível, um material de estudo ó, de qualidade, o melhor, gente, com vários alunos aprovados. Olha o tanto aí de alunos aprovados que você pode ser o próximo, tá bom? Não perde, não fica de fora dessa galera show, tá bom? Você é o meu convidado mais que especial. E temos turma, né, gente, só para professores e turma de português para todos os concursos. Você indicando pessoa, você ganha abatimento da mensalidade. Vamos estrear o curso de férias em janeiro, tá já chegando. E estamos com a Black Friday, né? Contribuindo com 2 meses, você ganha o terceiro. Então, não fica de fora dessa super promoção, tá bom? A conversa tá boa, mas vamos ao que interessa, sentar-se para concurso. Muito bem. Então, sintaxe, né, gente, é a parte gramática que trata das funções das frases, das palavras das frases e das relações estabelecidas entre elas, arranjo, combinação ou disposição das palavras na frase. Então, cada palavra vai ter uma função. Esse estudo aqui de sintaxe, nós vamos caminhar um pouquinho, né? Vamos destrinchar esse assunto, tá bom? Então, aqui vai ser sintaxe parte 1, tá bom? Vou logo anotar aqui, para eu não esquecer, né? Vai ser sintaxe aí parte 1, tá bom? Porque nós vamos estudar bastante esse assunto aqui, tá bom? Eu vou colocar aqui para eu não esquecer, né? Sintaxe, parte 1. Então, vamos aí estar estudando, aprendendo, tá bom? Bem caprichado para você aí arrasar. Imagina como você vai aqui para isso, sintaxe, parte 1. Muito bem. Então, fica aí, né? Dá para você entender, né? Sintaxe, parte 1. Então, vai ter o parte 2 e o parte 3 pela lógica. Muito bem. Então, lá, quais são os termos, né, gente? Quais são aí, o que, né, tem aí na sintaxe, o que é que se fala sobre ela? Nós vamos aqui abordar, gente, a questão do que é mais cobrado, tá bom? Do que é mais visto. Bola, muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Então, vamos lá. Nós temos os termos essenciais da oração, que é o sujeito e o predicado. Sujeito é tudo aquilo, é o que faz a ação. E o que não for sujeito é predicado. Daqui a pouco eu falo sobre eles, tá bom? Somos termos integrantes da oração, nós temos o complemento nominal, os complementos verbais. Objeto direto, predicativo do objeto, agente da passiva. E os termos acessórios da oração, adjuntado nominal, adjuntado verbal, aposto e vocativo. Nós vamos ver aí todos esses conteúdos durante o curso.
Show. Mas antes da gente chegar lá, vamos entender isso aqui, né? Já que a gente vai falar com frase, a gente precisa saber o que é frase, né? Frase, gente, é aquele que tem um sentido completo, né? Então, frase é a sentença que contém um sentido, né? Ou não. Pode ter verbo ou não. A casa é bonita. A casa é bonita. Então, pode ter verbo ou não. Quando essa frase ela tem um verbo, ela se transforma em oração. Se essa frase não tem verbo, nós chamamos de frase nominal. Se essa frase tem verbo, nós chamamos de frase verbal. Então, nós temos aqui o verbo nominal contém verbo, né? Ou não contém verbo. Não tem problema, tá bom? Tá bom? Como eu já falei sobre isso. Então, frase é um sentido completo. Se ela tem um verbo, se torna uma oração. E o que é uma oração? É a sentença que seu sentido gera em torno do verbo. Hoje, estudamos muitas questões de concurso. Estudamos, né? Pronto. Já entendeu o que é frase, já entendeu o que é oração. Quando eu chego na frase, quando eu chego na oração, algo vai ser encerrado nessa frase ou nessa oração. Vai ser um ponto final ou um sinal de pontuação. Esse sinal de pontuação vai indicar o período. E se nessa oração tiver mais de um verbo, eu vou ter um período composto. Então, período é o conjunto de uma ou mais ações que estabeleça a ideia completa, né? Então, simples, contém apenas uma oração. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Composto, contém duas ou mais orações. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito para contar, dizer que aprendi. Né? Então, aqui nós vemos aqui uma frase. Eu vou colocar aqui os sinais de pontuações, né? Para a gente poder entender e contextualizar aqui. Você vê que tudo é uma conjunção, né? Pronto. O que vai caracterizar o fim de uma frase de oração? Um ponto final. Pode, um sinal de pontuação. Pode ser o ponto final, interrogação, ponto de exclamação, né? E temos outros. Nós temos os dois pontos, travessão, reticência, vírgula, ponto e vírgula, aspas e parênteses. Mas os únicos que encerram o período são ponto final, ponto de interrogação e a exclamação, tá bom? O ponto final indica que a frase terminou. O ponto de interrogação indica que está se fazendo uma pergunta. O ponto de exclamação indica admiração, alegria, surpresa e espanto. Os dois pontos indicam que alguém vai falar. O travessão indica que alguém está falando. Reticências indica suspensão de pensamento, dúvida, que a frase foi interrompida, vírgula. Indica uma pequena pausa na leitura e também serve para separar a expressão ou palavras. O ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula. Aspas, as aspas ou vírgulas dobradas são sinais de pontuação usados para realçar certas partes de um texto. E parênteses são usados para separar palavras ou expressões na frase, para chamar atenção ou dar uma explicação. Olha que legal, né, gente? Show de bola. Então, você pode entender aí como funciona a questão, né? Como funciona aí a questão dos sinais de pontuação. Show de bola. Top, né? Muito bem. Continuando. Então, eu falei o que é que encerra aí uma frase, uma oração. Então, vamos falar sobre os tipos de frase. Uma frase ela pode ser declarativa, imperativa, interrogativa, exclamativa ou optativa. Declarativa, declarações afirmativas ou negativas, fatos, informações, opiniões. Ele gosta de chá, não sei nada. Aqui também poderia ser negativa, né? Imperativa, ordens, comandos, pedidos, instruções, proibições ou sugestões. Por favor, fique quieto, experimente o nosso café. Dúvidas, questionamentos sempre servem para buscar informações. São as frases interrogativas. Você conhece essa música? Por que você fez isso? Exclamativas. Emoções fortes, surpresa, raiva, alegria, nojo, dor, etc. Ai, que susto! Optativas. Desejos, votos de esperança e bênção. Que você faça boa viagem, que boa sorte no teste. Então, você vê aí que a optativa é um desejo. Faltou a negativa, né, que está ali junto com a declarativa ou afirmativa. Mas tudo bem. Ah, agora é boa, né, gente? Querer é boa demais, boa demais. Fala, galera, estamos aqui na aula de sintaxe estudando os tipos de sujeito. O sujeito pode ser simples, composto, indeterminado, oculto, elíptico, inexistente, oração sem sujeito. Sujeito simples tem um núcleo, composto, dois núcleos. Indeterminado fica subjetivo, oculto, o sujeito não aparece de forma explícita. Inexistente, não existe sujeito trabalhando com verbos impessoais.
A linda mulher chegou. Quem chegou? A linda mulher, sujeito simples. O menino e a menina chegaram. Quem chegou? O menino e a menina, sujeito composto. Chegaram cedo à festa. Eu não sei quem chegou, indeterminado. Chegamos cedo à festa. Quem chegaram cedo à festa é nós chegamos, oculto, né? Havia muitas pessoas lá. Sujeito inexistente. Quando na frase ou na oração não aparece o sujeito ou trabalha de forma impessoal ou com fenômenos da natureza, nós vamos chamar de oração sem sujeito, tá bom? Vem estudar comigo português para concurso com o professor Leandro. Show. E se eu tenho um sujeito, eu tenho os predicados. Tudo que não é sujeito é predicado. Como é que eu encontro o sujeito perguntando ao verbo? Ó, linda mulher chegou. Quem chegou? A linda mulher. Tudo que não é sujeito é predicado. Ó. O predicado pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. Verbal, quando indica uma ação do sujeito. Ana chorou. Nominal, quando tem uma ação, né? Quando tem uma ação, perdão. Quando tem uma característica e um verbo de ligação. Aos verbos de ligações são qual? Ser, estar, continuar, andar, permanecer, parecer, ficar, tornar-se. São os verbos no infinitivo, né? E são verbos de ligação, tá bom? Para ligar uma coisa à outra. Então, vamos lá. O verbal Ana chorou, né? Ana chorou, uma ação do sujeito. Nominal tem um predicativo, que é uma característica do sujeito ligado pelo verbo de ligação, tá bom? Verbo nominal tem um sujeito e tem uma ação, mas não tem, perdão, tem um sujeito, tem uma característica do sujeito, mas não tem um verbo de ligação, tá bom? Então, João saiu de casa alegre. Então, eu tenho uma tarefa de vocês, para vocês, é vocês memorizarem o verbo de ligação, tá bom? O que é o predicativo? O predicativo é uma característica sobre o sujeito. O que vai fazer a diferença do verbal nominal para o verbo nominal, gente, vai ser o verbo de ligação. Então, se eu tenho uma ação do sujeito, eu tenho um predicado verbal. Ana pulou. Se eu tenho um verbo de ligação mais uma característica, eu tenho um predicado nominal. Ó. Ana é triste, né? A verbo de ligação é, está. E o verbo nominal vai ter uma ação, né? Leandro dormiu fora de casa. Então, tem o Leandro, né, que é o sujeito, tem uma ação e uma característica que aconteceu, né, com esse sujeito. Porém, não tem um verbo de ligação, tá bom? Então, a tarefinha de vocês é estarem estudando os verbos de ligação. Os tipos de predicado são o verbal, nominal e o predicado verbo nominal. Existem também outras nomenclaturas. Nós podemos chamar do verbal de verbo significativo, o nominal de predicativo e o verbo nominal de verbo significativo mais predicativo, tá bom? Lembrando que já temos aula de verbo. Não vou falar o que é verbo aqui, porque eu tenho 3 aulas de verbo aqui no canal. Verbo é uma classe gramatical que indica ação, estado ou modo, né? E o adjetivo é aquele que caracteriza. Por isso que nós tivemos uma aula de morfologia, né? Substantivo, adjetivo, preposição, advérbio, tá tudo aí no canal. Corre lá, gente, para conferir, tá bom? Você lá tem tudo nas suas mãos, ó. Então você coloca lá, ó. Sintaxe, professor Leandro Silva, agora concurso, tá bom? Então você vai encontrar aí, ó. Professor Leandro Silva, concurso, ó. Tá aí, ó. Tá bom? Vários vídeos aí para você arrasar na prova. Olha que coisa boa. Muita coisa boa para vocês. Show de bola. Tem conhecimento pedagógico? Tem. Coloca lá, BNCC. E o próprio canal vai indicar aí para vocês, tá bom? Então temos vídeo, temos playlist para você arrasar na sua prova e não perder nada, tá bom? Show! Muito bem. Continuando, vamos falar sobre a transitividade verbal.
Muito bem. Continuando. A transitividade verbal, né, que vai ser quando o verbo pede complemento ou não. Quando ele pede complemento, ele é um verbo transitivo. Se ele não pede complemento, ele é intransitivo, né? Se esse complemento for uma preposição, nós chamamos de objeto indireto. Se não for, objeto direto, tá bom? Verbo transitivo direto liga-se diretamente ao objeto. Verbo transitivo indireto liga-se ao seu objeto por meio de preposição. Verbo transitivo direto e indireto liga-se a um objeto diretamente e a outro por meio de preposição. Verbo transitivo não exige o objeto, pois tem sentido completo. Eu vou complementar aqui esse slide. Só para não ficar nas minhas palavras, né? Então, o que são os verbos transitivos? Há certos verbos transitivos que exigem complementos verbais. Nós chamamos de objeto. Ó. Gilles Klein encontrou um cãozinho, né? Então, temos encontrou, que é o verbo transitivo direto. Pede complemento, né? Como não é uma preposição, então, verbo transitivo. Lampião precisava da Maria Bonita. Ó. Verbo transitivo indireto. Porque pede complemento, mas no caso aí tem a preposição. OD significa objeto direto e OI, objeto indireto. E os verbos intransitivos, não precisa de complemento, significação completa. Maria desmaiou, o passarinho fugiu, as crianças dormiram, o vento soprou. Né? Eu já expliquei isso aqui em verbo, que o verbo transitivo pede complemento e o intransitivo não. Ó, meu filho nasceu. Verbo, né, intransitivo, porque tem sentido completo. Precisa, ó, comprei um ótimo livro. Verbo transitivo direto, né? Verbo transitivo direto. Gosto de ler. Verbo transitivo indireto, que é pessoa da preposição. Ele deu flores para ela, né? Então, verbo transitivo direto e indireto. Bom, porque pediu o complemento e ao mesmo tempo, não. Volta lá na aula de verbos que eu explico isso aqui bem, explico isso aqui bem direitinho. Temos 3 aulas de verbo. Volta lá no canal para conferir. Acho que eu expliquei tudo. Sim, agora vamos falar sobre o vocativo, né? Muito bem. Fala muito, gente, sobre vocativo. Mas o que é vocativo, né? Vocativo é um termo que não possui relação sintática com outro termo na oração. Não pertence, portanto, nem ao sujeito, nem ao predicado. É o termo que serve para chamar, invocar ou interpretar um ouvinte real ou hipotético, pois seu caráter geralmente se relaciona à segunda pessoa do discurso. A primeira é quem fala, a segunda é com quem se fala, né? A outra que fala. Por seu caráter geralmente se relaciona à segunda pessoa do discurso, veja os exemplos. Não fale tão alto, Clemilda. Então, você vê que ali não está dentro do sujeito, nem do predicativo, e está fazendo uma invocação, está chamando algo, né? Ó, a minha vida, a vida, minha amada, é feita de escolhas, minha amada. Então, serve como uma vocação, um chamamento, e não faz parte nem do sujeito e nem do predicado. E a distinção, né, de vocativo e aposto. O vocativo não mantém relação sintática com outro termo da oração. Criança, vamos entrar, quem é o vocativo? Crianças. O outro, ou o oposto, mantém relação citada com o outro termo da oração. A vida de Moisés, grande profeta, foi filmada. Pronto. Então você vê que a questão desse aposto é o contrário do vocativo, né? E é como se também o aposto desse até uma significação.
e o vocativo fosse um chamamento, tá bom? Nós vamos ter mais aula sobre isso de vocativo e aposto, tá bom? Aqui foi a pontinha do iceberg. Falei sobre sujeito, predicado, tipos de frase, né? E transitividade verbal. Frase, oração, período, né? E na próxima aula eu continuo aí falando mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos agora dar uma pausazinha, um minuto para lanchar, beber água, comer alguma coisa. E daqui a pouco voltamos com o simulado, tá bom? Vamos resolver questões sobre o assunto. Voltamos já. Muito bem, queridos, vamos agora, né, resolver questões. A sintaxe é uma área da gramática que estuda a função e relação entre as palavras e as orações, certo? Né? Porque cada palavra tem um sentido e tem uma posição. Então, a primeira está certa. Segunda, das orações, pede-se silêncio, a caverna anoitecia aos poucos e fazia calor tremendo naquela tarde. O sujeito classifica-se, respectivamente, como, vamos lá, das orações pede-se silêncio. A caverna anoitecia aos poucos. Fazia calor tremendo naquela noite. O sujeito classifica-se respectivamente como pede-se silêncio. Tem ali a partícula C, sujeito indeterminado. A caverna anoitecia aos poucos. Anoitecia vai trabalhar o quê? Com fenômenos da natureza. Sujeito inexistente. Fazia um calor tremendo naquela tarde, né? Opa, fazia um calor tremendo naquela tarde. Ou a caverna anoitecia aos poucos. O que é anoitecia aos poucos? A caverna, perdão, sujeito simples, né? Fiz aqui um errozinho. Fazia um calor tremendo naquela tarde. Fazia
né? Do verbo fazer. Trabalha ali com verbos, né? Nós temos o indeterminado, o inexistente, trabalha com verbos impessoais, e um que é o sujeito simples. O gabarito só pode ser o quê? A letra A. Vamos conferir? Show! Estudar comigo português para concurso. Top, né, gente? Essa questão está um pouquinho mais complexa. Vamos fazer a terceira. As palavras não nascem amarradas. O que não nasce amarrado é as palavras, né? Ação alternativa em que o sujeito e o predicado da oração estejam corretamente analisados. Não é um sujeito composto, porque só tem um núcleo. É um sujeito simples e um predicado verbo nominal. Nominal é quando tem um verbo de ligação e uma característica sobre o sujeito. Então, tem um verbo de ligação na C, amarrados uma característica. Eu acho que é a B. Não é composto, não pode ser a C. Simples e predicado nominal. Pode ser a D também. Sujeito sim, vamos lá. Se eu tenho o sujeito. As palavras não nascem amarradas. As palavras eu tenho um sujeito simples, beleza. Eu tenho um verbo nascer, que é um verbo ligação. E uma característica sobre o sujeito, então mudança aqui de gabarito, viu, gente? Vai mudar aqui, né? Então, com certeza seria o quê? Letra B. Oxente. Ah, gente, perdão, fiz uma leitura errada, tá certo, é letra B mesmo, tá bom? Então, eu li errado, desculpa, tá bom? Mas é a B mesmo. Eu tenho um sujeito que é simples, aí eu tenho um predicado, junto com o verbo ligação, e uma característica sobre ele, letra B, né? Ainda bem que não mudei de gabarito, letra B mesmo. A gente tem que ter cuidado, senão a gente acaba perdendo uma questão por uma leitura antecipada. Vamos para a quarta questão. Vamos lá. Quarta questão, né? Identifica a oração que apresenta a seguinte estrutura: sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Ela canta lindamente, não tem um verbo de ligação. O rapaz corre rapidamente, não tem um verbo de ligação. O cão late muito alto, não tem verbo de ligação. A comida está, verbo de ligação. O sujeito, a comida, muito gostosa, caracterizando a comida, né? Que é o sujeito. Então, gabarito, letra D. Eita, questão boa, né? Ó, gente, quando aprende, não tem mais besteira não, tá bom?
O negócio é aprender. Tá, a quarta questão é a letra D. Classifique as frases abaixo de acordo com seus tipos. Frase declarativa, frase interrogativa, frase exclamativa, frase imperativa, frase optativa. Vamos lá. Chegamos. Bem, não, gente, essa questão está errada, tá bom? Classifique as frases abaixo. Isso. É assim, viu? Esse enunciado está errado. Agora sim, vamos lá. Chegamos, frase interrogativa. Chegamos, com ponto final, frase afirmativa. Parabéns, frase exclamativa. Não cheguei a tempo. Não cheguei a tempo, negativa, vá, imperativa, né? Aqui os sinais de pontuações são muito mais que bem-vindos. Vamos lá, questão extra. Embora pessoas usem os termos frase, oração e período como sinônimo, eles apresentam conceitos distintos. Frase, enunciado visto que possui um sentido completo e que pode conter ou não conter verbo, locução verbal, dois ou mais verbos que equivalem a um só, né? Que fecha animado, exemplo, né? Oração, enunciado que contém verbo, locução verbal e que se estrutura através do sujeito e predicado, apenas predicado. Exemplo, a festa está animada. Período, enunciado formado por uma ou mais orações. Exemplo, a festa está mais animada, mas poderia estar mais. Sim, não vi nenhum probleminha, né? Tudo ok. Ok, né? Certo, nenhum probleminha. E a última, né, gente? Desde já, muito bom estar aqui com vocês, né? Até uma questão em que o verbo for transitivo, objeto direto. Transitivo, porque pediu complemento. Indireto, porque pediu uma preposição. Eu escutei algo, não pode ser Pais lamento o descaso com a educação. Preciso de carona. Quem precisa, precisa de algo ou alguma coisa. Pediu a preposição. Tem um verbo, objeto indireto. Encontramos o gabarito. Hum, A banca do D. Peraí, gente, deixa eu analisar isso aqui. Eu acho que essa questão está errada, hein? Transitivo direto, transitivo. É, gente, a letra C, a banca errou aqui, viu? É C, viu? Banca errou. D, mas é C. Show de bola, né, gente? Pra você ver, até a banca erra. Gente, é isso. Muito bom sempre estar aqui com vocês, sempre aprendendo. Essa partilha, essa troca é maravilhosa, né? Então, frasinha do dia aí para sua meditação. Quem acredita, estudo. Quem acredita e estuda, sempre alcança. Então, acredite, busque, lute pelos seus sonhos, porque quem acredita sempre alcança, tá bom, gente? É isso. Passando para desejar um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir, mas você sempre é bem-vindo aqui nesse canal, porque aqui é igual um coração de mãe. Sempre cabe mais um com você, tá bom? Vem estudar comigo, valor acessível, material de qualidade, graças a Deus, com um professor que já aprovou muitos em concursos e seleções, e você pode ser o próximo, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like, também segue o professor no Instagram, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser, e tchau. Valeu, pessoal. Fui!